Alguma vez você já se pegou pensando que Deus não está ouvindo as suas preces? Ou você não consegue ouvir as respostas de Deus? Fica até o final desse vídeo que eu vou te dizer o que pode estar acontecendo. Olá, meu nome é Márcio Ferreira, sou terapeuta holístico e você está no canal Sankalpa Despertar da Consciência. Aqui nós falamos sobre a maravilhosa experiência de expansão da consciência humana. Como a gente estava falando no início do vídeo, por vezes você pode pensar que Deus não ouve as suas preces, ou você não ouve as respostas de Deus, né? A gente tem, vamos dizer assim, uma mania de às vezes pedir, né? Botar Deus contra a parede e falar: Deus, me responde isso, me responde aquilo, né? Só que muitas vezes Deus fica em silêncio mesmo para poder a gente agir, né? Assim como um professor, quando ele aplica uma prova, ele deixa todo mundo lá em silêncio, né? Ele fica em silêncio e você não vai ter como pedir para ele quais são as respostas, porque é uma prova, né? Você não vai chegar: professor, como é que eu faço a conta tal? Ele, né? Quem já não passou por isso na infância, né? Pede pro professor, seja um teste ou uma prova, o professor fica em silêncio, porque ele não vai falar. É uma prova. Então, a gente aqui também nesse mundo, a gente também está em provas, passando por provas, né? Que a gente está num mundo de terceira dimensão. Então, a gente vai ter muitas provas, né? E Deus, por vezes, pode estar em silêncio para poder você agir. Só que também pode acontecer de Deus estar falando e você não está ouvindo, né? A sua anteninha, né? O seu receptor não está funcionando. E por que ele não está funcionando? Ele pode não estar funcionando porque a gente está com ruídos, né? Então, se você tem ruído, você não consegue ouvir, você não consegue sintonizar. E quais são esses ruídos? Televisão, internet, rede social, excesso de informações, diversas informações que a gente recebe no dia a dia, excesso de preocupação, excesso de coisa para fazer. Então, quando a gente entope a nossa mente de várias coisas, a gente não consegue ter uma tranquilidade, né, uma paz, para poder estar numa frequência do qual eu consiga ouvir Deus. Se eu estou acelerado, se eu não tenho tempo para mim, se eu não tenho tempo para parar, para ouvir o meu interior, que Deus está dentro de nós, eu não tenho tempo para dar atenção à minha espiritualidade, é óbvio que eu não vou conseguir ouvir Deus. Eu não vou conseguir ouvir, eu não vou conseguir sentir o sutil. Porque Deus, a energia de Deus, ela é sutil. Quantas vezes a gente recebe mensagens do universo? Basta você estar na frequência dele. Basta você estar na positividade, na gratidão, porque no momento que você está assim, você consegue ver, você sentir que não era para ir por um determinado caminho, você sente a sua... E a gente fala: é a minha intuição, né? É Deus dentro de você. É seu eu superior falando com você. Não vai por ali, não entra aqui, não compra isso, não fecha esse negócio, não compra esse carro, não entra nesse emprego. Opa, sai desse relacionamento, ou nem entra nesse relacionamento. Então, quando você consegue sentir isso, tem até a questão da sincronicidade. Tem um vídeo aqui no canal também que fala sobre sincronicidade. Né? Você vai vendo ali horas iguais, né? Então você está pensando alguma coisa, pintou uma hora igual, o que será que é isso? Né? Então você estava numa dúvida, né? Às vezes você tem uma dúvida, passa um caminhão com o nome daquilo que você tinha dúvida, fala: não, é óbvio, é isso que eu preciso ir. Ah, eu preciso escolher qual carro que eu vou comprar, e você está na dúvida entre A, B e C, pum, aí passa o carro A. Fala: nossa, tem, né? Aonde você vai aparece. Então tudo isso é o sutil, né? O universo, Deus, o Criador, falando com você. Só que uma outra coisa também que acontece em relação à frequência eu posso estar com a antena funcionando, mas eu tirei a sintonia, né? Porque a frequência de Deus, ela tem uma escala. E a minha escala tem que estar nela para poder eu chegar, para poder eu ouvir. E muitas vezes a gente tira essa sintonia, né? Eu uso muito o exemplo do túnel, né? Quando você entra num túnel, você está lá num carro ou no ônibus ouvindo o rádio, você entra num túnel, ele perde a conexão. Então tem rádio que fica mudo e tem rádio que chia, né? Entra um ruído ali, um chiado. Enquanto você está naquele túnel, o rádio vai ficar em silêncio ou no ruído. Quando chegar lá no final do túnel, ele vai voltar a conectar e você vai estar
ouvindo de novo, né? Então, quantas vezes a gente entra num túnel, seja ele trazendo aqui para a nossa vida, que na verdade é como se fosse uma tribulação. Você entra numa tribulação, num problema, numa dificuldade, e aí você fica tão ali naquele turbilhão de coisas que você não consegue ouvir a voz de Deus. É como se você estivesse passando por um túnel, né? Você, dentro daquele momento, você não consegue ouvir. Não quer dizer que o silêncio dele seja que ele não esteja presente, né? Não é a não presença de Deus, e sim o silêncio. Sim, você não conseguiu ouvir. Ele pode estar até falando. O rádio está mandando a frequência, só que o seu não está conseguindo conectar porque ele está dentro do túnel, você está dentro daquele turbilhão. Só que, toda vez que você está dentro de um turbilhão, você tem uma certeza. Primeiro, que toda tempestade ela tem um fim, né? Então você tem a esperança que no final, né, no final do túnel, você vai ter de novo a conexão. Mas aí tem um outro ponto aqui que é importante a gente colocar, que é, no meio desse turbilhão, vamos dizer aqui, no meio do túnel, será que eu, devido às distrações, eu mexer na sintonia do meu rádio, né, eu mudar a forma como eu penso, mudar a minha frequência, a minha energia, o que vai acontecer? Quando eu chegar no final do túnel, eu não vou sintonizar. O meu rádio vai receber de volta a conexão, só que ele vai estar sintonizado em uma outra estação de rádio. E olha que pode ser uma estação de rádio do qual você não quer ouvir. Ao invés de você estar conectado com Deus, você vai estar conectado com outras coisas. Se você baixa a sua frequência, você vai estar conectado com energias ruins. Você vai conectar com coisas ruins, né? Com obsessores, né? Você vai passar por coisas na tua vida, porque durante uma tribulação, ao invés de você vigiar, você relaxou. E aí a sua frequência baixou, a sua forma de pensar mudou, e aí você passou a ter atitudes ruins que baixam sua frequência e fazem você não conseguir ouvir a voz de Deus. Não quer dizer que Deus não esteja falando com você. Então, acho que importante é a gente sempre vigiar, né? Porque toda vez que a gente está no meio de uma tribulação, a gente tem que ter, primeiro lugar, como eu sempre vou dizer, a gratidão, porque para tudo na vida, seja ele o que for, tudo na nossa vida é para o nosso bem, é para a nossa evolução. Não existe nada que aconteça na nossa vida que não seja para a nossa evolução. Quando você começa a ter essa percepção, quando você vai evoluindo, né, quando você vai, vamos dizer assim, aumentando, expandindo a sua consciência, você vai percebendo que tudo que acontece na tua vida é para o bem. Às vezes é um atraso, às vezes é um carro que entra na tua frente e você perde sinal, às vezes é um ônibus que você perde, tudo. Se você começa a interpretar, ao invés de você ficar chateado que aquilo aconteceu, você pensar, calma aí, se isso aconteceu é porque não era para eu estar ali, era para eu me atrasar, era para eu estar um minuto depois, passar um minuto depois. Quantas vezes acontece? De você passar e depois falar, nossa, acabou de vir um carro, bateu, o ônibus estava na frente, foi assaltado, o avião caiu, coisas acontecem. Então, se você tiver uma percepção melhor, uma expansão da consciência, você vai começar a ter uma percepção de que quando essas coisas acontecem, seja ela qual for, elas são para o bem, elas são para a sua evolução. Se eu estou passando por isso, por uma situação específica, é para mudar a forma como eu penso, é para trabalhar alguma coisa que eu ainda preciso trabalhar na minha espiritualidade, na minha energia, no meu ser e evoluir. Então, a gente está aqui nesse mundo, tá? Então eu falo sempre isso também aqui no canal, nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais, nós somos seres espirituais, seres energéticos tendo experiências humanas. Então a gente está aqui hoje, nesse momento, como humano, para aprender, para evoluir. Então, se a gente tem essa percepção que a gente está aqui para aprender e para evoluir, tudo o que acontecer, a gente vai pensar, é para o bem, é para a evolução. E aí a gente precisa o quê? Vigiar no momento que eu estiver passando por uma tribulação para não mudar a minha estação, para não me desconectar da minha essência principal. Porque dentro de você, seja a pessoa que você for, dentro de você existe uma chama, né? Uma chama divina, uma centelha divina, um Deus que está dentro de você. Você é parte do todo. Então, quando você tem essa percepção que você é parte do todo, que você está conectado com todo mundo, que você está aqui para evoluir, tudo na sua vida passa a ser diferente, você passa a interpretar as coisas diferentes. E aí você não deixa
sair a sua sintonia. Aconteça o que acontecer, você vai estar ali sintonizado naquilo. Pode ser que em algum momento, né, na sua vida a gente não vai estar sempre em escalas positivas e frequências positivas, que isso seria utopia dizer isso. Não, não é. Não, seria mentira. Eu estaria aqui mentindo, falando, você pode ser positividade tóxica. Né? Não é isso que eu estou falando aqui. A gente vai oscilar. Só que se você tiver a percepção de que em qualquer lugar que você esteja, seja ele aqui na escala mais alta ou mais baixa, é para o seu bem. Você vai entender, legal, eu estou aqui embaixo, daqui a pouco eu vou subir, se eu estou aqui em cima, daqui a pouco eu vou descer, e assim vai, mas está tudo bem. É para o meu bem. Quando eu faço isso, quando eu vigio, né? Está até na Bíblia lá, o orar e vigiar, quando eu vigio a minha energia, a minha frequência, os meus pensamentos, porque tudo que eu penso por dentro acontece depois fora, então quando eu vigio meu pensamento, a forma que eu me interpreto as coisas, tudo muda, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito e puder ser inscrito, eu agradeço muito. E quem gostou do vídeo, puder deixar um like, eu vou ficar muito grato, tá bom? O Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Namastê.